Oi, pessoal. Então, nessa videoaula a gente vai ver esse exercício aqui. Eu vou dar o feedback para vocês desse exercício. Então, a gente tem nessa figura quatro funções diferentes: f de x, g de x, h de x e φ de x. Eu quero saber qual dessas funções, na verdade, tem maiores chances de ter esse polinômiozinho aqui como polinômio de McLaurin de ordem 2, certo? Então, a ideia do polinômio de McLaurin de ordem 2 é que ele fornece uma aproximação razoável para a função em torno de x é igual a zero, certo? O polinômio de McLaurin é sempre centrado em x é igual a zero. Então, o que acontece? A gente vai responder essa pergunta e a justificativa também baseado nessa condição aqui. Então, se vocês forem ver nas notas de aula e nas videoaulas disponibilizadas, a gente está pensando em que um polinômio p de x de grau n vai fornecer uma aproximação razoável para uma função se a gente tiver uma coincidência do valor da função e do polinômio, né, nesse ponto, que nesse caso x é igual a zero, e também das suas derivadas, de ordem até n nesse caso. Então é isso que a gente vai usar para responder essa pergunta como um todo, tá? Até porque essa é a definição de polinômio de McLaurin, certo? Foi isso que a gente usou para construir a definição de polinômio de McLaurin, né? Aquilo que está colocado como definição, vocês podem dar uma revisada na videoaula e nas notas de aula. Então, o que acontece? Vamos olhar aqui para esse lado esquerdo e ver que o nosso polinômio calculado no zero, ele é igual a 1, certo? X ao quadrado mais 2x mais 1. P de zero é igual a 1. A derivada dessa função, desse polinômio, é 2x mais 2. Quando x é igual a zero, a gente obtém o valor 2. E a segunda derivada é igual a 2. Tá? Então, o que isso significa? Significa que a função, certo, que teria esse polinômio como polinômio de McLaurin de ordem 2, ela vai ter, o valor dela no zero vai ser 1, a primeira derivada dela no zero vai ser 2, e a segunda derivada dela no zero vai ser 2 também. Tá? Lembrando que aqui está escrito f só por conta das notas de aula, né? Mas pode ser qualquer uma dessas funções, não necessariamente a f. Então, o que isso quer dizer? A função calculada no zero é igual a 1, então a gente vai ter o ponto 0,1 no gráfico, ou algo muito próximo disso. Então, aqui a gente tem o ponto x é igual a 0 e y é igual a 1 no caso das três funções, certo? Todo polinômio de McLaurin vai satisfazer isso. A derivada, a primeira derivada da nossa função vai ser igual a 2. Isso significa que a nossa função vai ser crescente em torno de x é igual a 0. Então, a gente já pode eliminar duas dessas funções e ficar com apenas duas alternativas. E como a segunda derivada da função no zero vai ter que ser igual a 2, essa concavidade vai ter que ser para cima, em torno de x é igual a 0. Então, a única função crescente com concavidade para cima que a gente vê aqui é a função g de x. Então, essa é a nossa alternativa correta. E vamos ver agora a justificativa. Então, o que acontece aqui? A gente tem que o polinômio ele é obtido a partir dessa condição. Ele é definido a partir dessa condição de coincidência do valor da função e da derivada dela, né, desses valores do polinômio e da função original, que no nosso caso aqui a gente já viu que é a função g. E o que acontece? A derivada ela é definida como um limite. A derivada no zero ela é definida como limite quando x se aproxima de zero, desse quociente aqui. Então, a primeira derivada ela é definida desse jeito. A segunda derivada ela vai ser definida de maneira análoga, né, de um jeito bem parecido. E, novamente, no limite quando x se aproxima de zero. Então, o que isso diz para a gente? Isso diz para a gente que essa definição ela está considerando apenas uma vizinhança de x é igual a zero. Certo? Apenas o que acontece em torno de x é igual a zero, mas a gente não consegue relacionar essa condição, essa definição, os polinômios de McLaurin, a gente não consegue relacionar isso tudo com o que acontece com a função longe de x é igual a zero, certo? Então vejamos aqui as alternativas, que são argumentos válidos, né, para a nossa resposta. Por que a gente escolheu a g de x? A gente escolheu g de x por conta de coisas, né,
de características locais da função em x é igual a zero. A gente não consegue falar sobre o que acontece fora de x é igual a zero. Apenas o valor da função no zero, o fato dela ser crescente, decrescente em x é igual a zero, em torno disso, né? E ela ter concavidade para cima em torno de x é igual a zero. A gente vai marcar essa alternativa que diz mesmas raízes no domínio, a gente não vai marcar isso. Esse não é um argumento válido, porque isso está falando de todo o domínio da função. Se essa função tem uma raiz ou não, lá em x é igual a 50, a gente não consegue capturar isso com essa condição, com os polinômios de Maclaurin. Mesma coisa para os pontos de máximo e mínimo no domínio, tá? Essa é uma afirmação muito global sobre a função como um todo. O que a gente pode usar como argumento apenas é o que acontece em torno de x é igual a zero. Então, aqui a função IP de x tem o mesmo valor em x é igual a zero, aparentam ter o mesmo valor de primeira derivada, aparentam ter o mesmo valor de segunda derivada. Essas são as condições que a gente de fato usou. Quando x se aproxima de mais infinito, quando x se aproxima de menos infinito, a gente está muito longe de x é igual a zero, a gente não consegue usar isso como argumento, tá? Para justificar essa colocação relacionada a polinômio de Maclaurin. E aqui também, mesma coisa sobre as assíntotas no domínio, né? Então a gente está falando de uma coisa muito global também, isso foge da vizinhança de x é igual a zero que a gente colocou aqui em cima. Então é por isso que a gente não pode marcar nenhuma outra alternativa e marcamos apenas essas três. Certo? É isso, pessoal.